22, 31 a 34, depois de 54 a 62. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Agora lá de 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Hoje nós vamos falar de um personagem que eu admiro muito. Pedro, homem como nós, parecido conosco. Homem impetuoso, sabe? Um homem ativo, né? Que tinha os altos e baixos como qualquer um de nós, né? Mas quem era esse homem? Olha, extremamente marcado, ricamente marcante. Pedro foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, sendo também um dos apóstolos mais influentes no princípio do cristianismo. Sua trajetória é cheia de contraste, ousadia, impulsividade, mas foi transformado pelo Senhor Jesus. Pedro nasceu em Betsaida, era filho de Jonas, irmão de André, morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca. Com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João. Como eu disse, Pedro era pescador, mas foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, foi seu apóstolo. Foi líder dos apóstolos e testemunha ocular do sofrimento de Jesus. Foi uma das colunas da igreja primitiva. Jesus deu a ele o cargo de fortalecer os irmãos e apacentar as ovelhas.
Pedro foi um pregador cheio do Espírito Santo, um escritor inspirado por Deus e um pastor amoroso à semelhança de Jesus. Pedro é um personagem, como eu disse, igual a nós. Todos nós temos um pouquinho da temperança e das atitudes. Pedro é um exemplo de crente que caiu, mas que foi salvo, foi restaurado. Sua vida tem o propósito de trazer esperança para aqueles que caíram e para motivar a igreja a buscar aqueles que estão caídos. Apesar, ou antes de Pedro tornar-se esse apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido, um líder eficaz, ele revelou sua fraqueza e chegou a ponto de negar a Jesus. Pedro caiu, suas lágrimas foram amargas, mas sua restauração foi completa. A lição de hoje diz que temos alguns grupos na igreja, né? O primeiro grupo são daqueles que estão perto de Deus e comprometido na igreja e que serve a Deus com amor e dedicação. Essa é a igreja de Cristo. Somos nós, povo de Deus, escolhido por Ele, estamos firmes no propósito e na caminhada com Ele. Somos perfeitos? De maneira alguma. Mas Deus escolheu. Por isso, estamos aqui. O segundo grupo, daqueles que estão perto de Deus, mas estão impedidos de vir à igreja. São pessoas idosas, enfermas, comprometidos com Deus, mas por causa da idade, da enfermidade, não podem estar presentes. Outro grupo é daqueles que estão longe de Deus, mesmo frequentando e trabalhando na igreja. É possível isso? Muitos. Muitos. Hã? Gente que leva uma vida dupla. Tem um pé fincado aqui e outro fincado lá no mundo. E o outro grupo são de crentes que caíram no pecado, estão afastados de Deus e da igreja. Sem dúvida, há um número muito grande dessas pessoas. Caíram e não conseguem levantar-se sozinhos. E muitas igrejas não têm um ministério preocupado em levantar essas pessoas. Temos que ter essa preocupação, porque há muitos caídos. E a igreja tem esse papel de buscar essas pessoas que um dia caíram, um dia foram firmes como nós, mas por um motivo ou outro se encontram fora da igreja. É difícil, às vezes é um filho, um pai, uma mãe, irmão, até mesmo um amigo. Mas, como cristão, a gente tem que pelo menos orar, né? Mas quais foram os motivos que levaram Pedro a essa caída? E o primeiro deles foi a soberba. Pedro se achava autoconfiante. Ele achava melhor do que os outros irmãos dele.
outros discípulos. Achava mais fiel a Jesus. Mas o que é uma pessoa soberba? Soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade. É aquele indivíduo considerado orgulhoso, ativo, que está dominado pela arrogância. Há crentes assim? Eu acho que lá fora tem, mas aqui dentro. No versículo 33, Pedro diz assim: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Arrogância, né? Pedro era aquele homem assim, cheio de imposição. Eu imagino ele falando isso para Cristo, né? Mas Jesus alertou acerca do plano de Satanás, que queria peneirá-lo como trigo. Pedro respondeu que estava pronto a ir com ele, tanto para a prisão como para a morte. Olha só. Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Ele, após exagerada confiança no seu próprio eu, aí foi começando a derrocada dele, a caída dele. Ele se firmava em si próprio. Seu orgulho cegou a sua compreensão e levou a prometer algo que jamais cumpriria. A cruz era exclusiva de Cristo. Faltou-lhe percepção da gravidade do momento. Faltou-lhe vigilância espiritual. Tome cuidado. Considere o que a Bíblia diz. A soberba precede a ruína. Jamais diga isso. Isso não acontecerá comigo. Dá uma olhada lá em 1 Coríntios 10, 12. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça abundante aos humildes. O pecado destrói o homem. O pecado destrói qualquer um de nós. O grande pintor Leonardo da Vinci levou anos para pintar o quadro A Santa Ceia. Da Vinci procurava um modelo apropriado para fazer a face do Senhor. Encontrou um cantor em uma igreja. Cujos traços nobres lhe chamaram a atenção. Imediatamente, ele chamou o rapaz, que se chamava Pietro Bandinelli, para posar para o seu quadro e deu a Jesus a fisionomia daquele rapaz. Em muitos anos, ele continuou pintando o quadro. Os discípulos estavam quase prontos, mas lhe faltava um modelo para Judas, o que traiu Jesus. Então, ele passou a andar pelas ruas de Roma, à procura de um rosto adequado. Finalmente achou uma pessoa cujo rosto era certo. Era mendigo, com uma expressão ameaçadora em seu semblante. Estava parado numa esquina e logo foi convidado para ser o modelo.
o que imediatamente aceitou. Quando o pintor começou os traços do mendigo para fazer a pintura, de susto o pincel caiu das suas mãos. Tratava-se do mesmo rapaz, Pietro Bandinelli, cujo bonito rosto o pintor já havia usado como modelo para Salvador. O que havia transformado aquele rosto angelical em um rosto de expressão tão mal? A pobreza, a fome, a doença ou coisa parecida? Não. O pecado havia rebaixado tanto. Ele se tornara um alcoólatra, um viciado jogador. Havia descido degrau por degrau, até que seu rosto mais parecia o de um homem mau do que de um anjo. A transformação do pecado. E aqui eu vou citar um ditado que o pastor sempre fala. O diabo é um ente que usa sapato de bico fino. E põe a pontinha, e se você não estiver atento, ele adentra com o corpo. Uma vez dado o primeiro passo, para baixo, o seguinte fica mais fácil. Nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência boa ou má. E vamos prestar conta a Deus um dia. Qual foi o outro motivo que levou à queda de Pedro? O distanciamento de Jesus. Você também tem seguido de longe a Jesus? Não precisa responder não, pensa na tua consciência. Pedro, que prometeu fidelidade a Cristo e a disposição de ir com ele para a prisão e a morte, agora está cativo. Depois de Cristo ter sido levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro mergulhou nas sombras da noite e seguia Jesus de longe. Sua coragem desvaneceu, sua valentia se tornou-se covardia. Seu compromisso de ir com Jesus para a prisão e morte foi quebrado. Sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer. Não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto a assumir os riscos da sua ligação com Ele. Você também tem seguido Jesus longe? Antes de falar e agir como discípulo, não é andar, falar e agir como discípulo não é o suficiente. Amoldar nossa vida à semelhança dos cristãos não é o bastante. Mesmo para aqueles que amam ao Senhor, é preciso se converter. Não só mudar os costumes, é preciso transformação. É preciso metamorfose. Pedro seguia, mas não queria se comprometer e temia ser identificado como um discípulo de Jesus. Esse é um problema sério também hoje. Há muitas pessoas que querem seguir a Jesus de longe, sem compromisso, sem abrir mão da sua vontade.
ainda guardam certo temor de Deus, mas ao mesmo tempo anestesiam a consciência vivendo em práticas erradas. Dizem-se seguidores de Cristo, mas seus pés estão fincados nas sendas sinuosas que desviam do caminho da verdade. Dizem amar a Deus, mas suas atitudes e obras provam o contrário. Isso é triste. Estão longe da igreja, mas ao mesmo tempo estão no mundo. Estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão no mundo. Frequentam os cultos, mas o coração está longe de Deus. Quando Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, foi chamado a prestar declaração no tribunal sobre a sua adoração a Jesus, o procônsul não esperava que, diante de tantas ameaças, ele continuasse inabalável. Mostrou-lhe que havia feras famintas para devorá-lo e fogo para queimá-lo, caso ele negasse a soberania de César e declarasse que Jesus era o Senhor. A multidão estava muda e atônita. Sempre há a multidão. Será que Policarpo seria mais um que negaria o Senhor? Renunciaria sua fé? Policarpo, então, com toda a força de seus pulmões, numa última pregação, falou ao procônsul e à multidão: Tenho servido ao meu Senhor há 86 anos e nunca me fez nada que me decepcionasse. Como posso blasfemar ao meu rei que me salvou? Na hora do martírio, Policarpo dava glória ao Senhor, porque agora se tornava-se mais um mártir. Sua fé está assim? Seu comprometimento com Deus está assim? Será que não somos abalados pelas coisas do mundo? Não nos deixamos levar pelo que os outros vão falar ou pensar? Há aí motivos para a gente refletir. Um outro motivo, Pedro, para a queda: a amizade com o mundo. Pedro caiu quando comprometeu com o mundo. Ele assentou-se na roda dos escarnecedores. Ele se misturou com gente que blasfemava e odiava Jesus. Às vezes, nos achamos suficientemente fortes para assentar-se na roda dos ímpios. Há muitos cristãos que andam e se divertem com os ímpios e se expõem ao pecado e tentações danosas para a alma. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. E quais foram as consequências dessa queda? A queda de Pedro. Pedro não conseguiu manter-se oculto no território do inimigo. Ele estava caminhando às escuras, às sombras da noite. Logo foi identificado como seguidor de Cristo, quando interpelado por uma criada. E ele negou categoricamente. Não sei o que dizes. Está lá em Mateus 26, 70. Não conheço, nem compreendo o que dizes.
Pedro negou sua fé diante de todos. Se tornou uma presa fácil do inimigo. Pedro praguejou e jurou não conhecer a Jesus. Aquele que ia para a prisão e morte, agora estava negando. E quais foram a consequência dessa queda? Humilhação, tristeza e dor. A Bíblia declara: vosso pecado vos há de achar. Não adianta pensar que faz uma coisinha aqui e outra que Deus não está vendo. O pecado logo vai vir à tona. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: muitos hoje professam o nome de Cristo, mas negam com suas obras. Há crentes que na igreja têm uma atitude e lá fora tem outra. Aqui é o santarrão. Lá fora, sabe que quantas vezes negamos o Senhor e perdemos a oportunidade de compartilhar o seu evangelho com os outros? Como Pedro, falamos quando deveríamos ouvir. Discutimos quando deveríamos obedecer. Dormimos quando deveríamos orar. E lutamos quando deveríamos nos sujeitar. Mas graças a Deus que não há só queda, há restauração. Há um ditado africano que diz: não olhe para onde você caiu, mas onde você escorregou. Vamos levantar. Deus permite que crentes caiam, mas eles jamais ficarão prostrados. Lá no versículo 61, diz que Jesus olhou fixo para Pedro. E esse olhar tem três coisas: amor, disciplina e compaixão. Você já olhou fixo para alguém? O olhar, ele demonstra muita coisa. Às vezes você está com uma raiva doida de uma pessoa, você dá uma olhada para ele que ele até treme, né? Às vezes você tem um olhar carinhoso. O olhar de Jesus aqui teve três motivos sérios para Pedro. Jesus não o deixou de amá-lo. Seu olhar transmitiu amor. Transmitiu disciplina. Também deu compaixão. Teve compaixão. O Warren Versarb, não sei se essa é a pronúncia certa, diz que o canto do galo encorajou Pedro a três maneiras. Serviu para garantir-lhe que, mesmo sendo um prisioneiro atado, aparentemente indefeso diante dos seus captadores, Jesus continuava no controle de todas as coisas. O canto do galo foi uma garantia a Pedro de que ele poderia ser perdoado. Pois naquele instante ele se lembrou da palavra do Senhor, como está em Lucas 22:61.
canto do galo, ele tem uma importância para Pedro, porque foi a certeza. E quando ele terminou de negar Jesus, né? O galo cantou. E o que ele lembrou daquelas palavras de Jesus? Quantas vezes nós pegamos a Bíblia, lemos, né? Alguma coisa assim que a gente já viu há muito tempo, mas que naquele momento Deus está falando com você. Porque Deus nos ama e Ele sabe o exato momento que Ele tem que falar conosco. Tenha certeza disso. Essa lembrança do canto do galo deu esperança. Mostrou a Pedro que um novo dia começava. Deus não despreza o coração compungido. Porque Pedro saiu dali e fez o quê? Chorou amargamente. Você sabe o que é amargamente? É quando você sente o peso de alguma coisa, de um problema, de uma situação. Faz você lembrar de algo errado que você fez e que está se arrependendo. Ali foi a conversão de Pedro? Não. Quando se deu a conversão de Pedro? Alguém lembra? Jesus já havia ressuscitado. Aí Jesus, Pedro e os amigos estavam pescando. E Jesus chega, acende o fogo, chama Pedro. E Pedro fala assim: joga a rede lá para o lado direito. Pedro obedeceu. Aí se deram conta de quem era? Que era Jesus. Pedro, no afoito, aquele homem impetuoso, fez o quê? Saiu na frente de todos. E ali sim, houve conversão. A queda de Pedro foi um ato de Satanás, com devida permissão de Jesus. Jesus permitiu que Pedro passasse por aquilo, como nós passamos por certas situações que Deus permite. Não joga ao acaso. Não pensa que aquilo está acontecendo por coincidência. Pense que aquilo está acontecendo para que haja conversão no seu coração. A intercessão de Jesus é o segredo da nossa permanência na fé. Somente Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e de nos sustentar espiritualmente. Ele não nos deixa cair somente, Ele pode nos levantar. Arrependimento. Hernandes Dias Lopes também diz: Pedro chorou amargamente. No original, a palavra amargamente significa água podre. Ele deixou vazar toda aquela lama podre que estava dentro dele, seu coração. E havia negado o nome de Jesus, sua fé, seu apostolado e seu Senhor. O choro e a tristeza do arrependimento, Martin Lloyd Jones diz que arrependimento é a primeira verdade a ser pregada e inculcada em nossos corações. É a porta pela qual todos têm que passar para entrar no reino de Deus. Recusar a entrar dessa porta resulta na condenação. O evangelho pregado por Jesus envolve o afastar-se do pecado e voltar-se para Deus numa mudança total e completa de vida. Jesus disse: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Está lá em Lucas 5,32. Não podemos esconder o fato de que Jesus pregou
somente o arrependimento. Conclusão. As coisas de Deus são sempre renovadas. As pessoas de Deus estão sempre recomeçando. Pedro caiu em pecado, mas foi restaurado por Cristo. Tornou-se um crente consagrado e muito usado por Deus. Mas ele nos exorta: sede sóbrio e vigilante. Tenham autocontrole e fiquem alertas. E Pedro fala de Satanás. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhado pelo mundo. Não é um sofrimento seu, é um sofrimento de todos os. O diabo é presunçoso. Está lá em 1,6 de Jó. Perverso, maligno, enganador, cruel, covarde e é comparado como um caçador. Comparado como a um lobo, uma serpente, a um leão que ruge. Ele, com permissão de Deus, pode nos afligir, nos tentar, nos penetrar e nos devorar. Ao olharmos para a vida de Pedro, estamos diante de um espelho. Muitas vezes somos como Pedro. Mostramos autoconfiança, não oramos, somos precipitados e seguimos Jesus de longe. Todavia, não podemos perder o foco. O Eterno não desiste de nós. Assim como não desistiu de Pedro. Como diz o lindo canto, né? Tem um canto que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. Agora